Bom, a Terra se formou, né? Já tem oceano e tal. As primeiras formas de vida, assim, vamos pular uma etapa. Primeiro veio bactéria, aquelas coisas todas, aquelas coisas. Vai do mais simples até o mais mas complexo. os primeiros sólidos, vamos dizer assim, as primeiras criaturas. Foi na água, ponto. Foi na água? Foram peixes, então, não, né? Peixes e não. crustáceos. Os primeiros sólidos, você tá falando vertebrado ou bicho, assim? Bicho, assim, não importa. Tá. A maioria era invertebrado, né? Início, na verdade, né? Assim, no início você começa com uma célula só, né? Então, é bactéria, não sei o quê. Aí depois a célula vai ficando mais complexas, vira o que a gente chama de célula eucariótica, que aí seriam os protozoários. Aí um grupo de protozoário vai dar origem às plantas, que aí é porque vão desenvolver a fotossíntese e tal. Então, no começo são algas, depois conquista o ambiente terrestre, aí é outra coisa. Um outro grupo vai dar origem aos fungos, tanto é que a levedura até hoje ela é unicelular, né? Que o pessoal usa para fazer cerveja, essas coisas tudo. E um outro grupo vai dar origem aos animais, que a definição são seres vivos multicelulares que não produzem o próprio alimento e possuem uma célula mais complexa, né, que a gente chama de célula eucariótica e tal. Não vou ficar dando nominho aqui porque complica. E que precisam ingerir o alimento que vem de fora, né? E os fungos também têm isso, mas eles fazem um outro sistema, né? Um outro tipo de alimentação. No caso, né, o fungo também não é fotossintético, ele também precisa pegar, porque aquelas raizinhas do fungo é para pegar alimento do solo. Mas os animais, então, eles vão agindo de uma outra maneira, né? Então, os animais mais simples que a gente tem hoje vivos são as esponjas do mar. Né? Então é o Bob Esponja. Né? Você acha que foram os primeiros, assim, foram os... A gente não sabe se foram os primeiros animais. Mas assim, por exemplo, na média, se você... uma coisa exata não vai ter nunca, né? Se você for ver, por exemplo, geneticamente falando, as esponjas, elas estão mais próximas de um tipo de protozoário colonial, que a gente chama, ou seja, eles vivem em conjunto, mas não chega a formar um bicho, chamados de coanoflagelados. Por que eles são chamados assim? São uma célula só, que ela tem como se fosse uma bainha de citoplasma, assim, que é molenga, e um flagelo. Então ela se locomove com aquele rabinho, assim. Essa célula é igualzinha à célula que tem dentro de uma esponja, que é o que ela usa para puxar a água para dentro dela e pegar a comida, que geralmente são umas partículas, uns bichinhos, qualquer coisinha que tiver ali, até umas células e tal, ela vai pegar aquilo ali. Essas células dentro da esponja vão puxar isso como um alimento e aí a esponja vai metabolizar aquilo e ter energia para viver. Esses protozoários coloniais, a célula é igual. E aí, geneticamente falando, é muito próximo. Então, a gente observa que é razoável que esses protozoários com flagelo tenham se aglutinado cada vez mais, que é uma coisa que eles já fazem hoje, então eles já faziam naquela época, e, em determinado momento, tenham passado a só conseguir atuar em conjunto. E aí você forma um bicho simples o suficiente, que hoje os que têm a característica mais parecida são as esponjas. Talvez o ancestral não fosse exatamente uma esponja, mas provavelmente era um bicho muito parecido. Né? E aí hoje as esponjas sobreviveram. Por quê? Porque é um bicho que vive em qualquer canto. Vamos ser honestos que... mais na fenda do biquíni, né? Mais na fenda do biquíni, né? Tá bem evoluído, usa calça, mesmo que quadrada, calça, né? Exatamente. Então essas coisas assim, né? São mais mora no abacaxi, então você consegue, né? Mas o fato é que você tem, né? Como é que se fala? Esses bichos que são muito simples, né? Aí um outro estágio são os animais, os grupos de animais que começaram a se locomover, a não ficar parado. Isso eles eram no mar? Tudo no mar. Tudo no mar. Tudo no mar. E como é que eles foram para a Terra? Como é que foram parar na Terra? Aí foram vários experimentos. Então, os grupos de animais que a gente conhece hoje já estavam presentes no mundo há, sei lá, 500 milhões de anos. Já desde muito tempo atrás você já tinha todos os grupos lá. Então, quando você chega, no período que a gente chama de Ordoviciano, né, que enfim, uns 400 e tantos milhões de anos atrás, você já tinha tudo. Já tinha peixe, já tinha estrela do mar, já tinha... crustáceo não dá para chamar de crustáceo, mas você tinha artrópodes, né? Tipo uns bichinhos articulados, cheios de perninha. Você já tinha praticamente todos os grupos que a gente tem hoje. Então já tinha as medusas, já tinha as esponjas, já tinha molusco, né? Então você já tinha lá... não lembro agora se polvos e lulas já estavam lá, mas com certeza tinha animais de concha, essas coisas assim. Não, eu acho que já tinha já. Acho que já tinha o que a gente chama de cefalópode, né? Que seriam umas lulas com concha.
você tinha poliqueta, que a gente fala, né? Que são aqueles vermes que são no mesmo grupo das minhocas, etc. Então você já tinha todos esses grupos ali presentes. Com alguns milhões de anos depois, então, quando eles começaram a conquistar o ambiente terrestre, tem que lembrar que nos oceanos você já tinha de tudo. Tinha de absolutamente tudo. Isso dependeu do ambiente terrestre ficar mais aprazível. Né, ficar mais, assim, trazer alguma vantagem de sobrevivência. Os primeiros seres vivos que conquistam a Terra são as plantas. Né? Senão, depois os animais não tinham nada o que fazer. Né? Você não tem planta, não tem essas coisas assim. Então, quando as plantas, que são derivações de algas, até hoje você tem aquelas algas que vivem lá na praia, numa região de divisa de ambientes, né? Entre a água e a terra tal, e vivem muito bem. Então, algumas plantas você já vê essa movimentação ali para a terra. A gente tem fósseis disso. Né? E, em algum momento, elas desenvolvem uma cutícula que permite que elas fiquem na terra, né? Sem derreter, sem secar, e com as raízes consigam buscar a água que elas não podem viver sem. Então, aí as plantas são as primeiras a conquistar o ambiente terrestre. Uma vez que as plantas estão lá, passa a ter um atrativo para algum bicho herbívoro querer ir para a terra. Né? Aí... eu acho que aí a gente já não sabe a ordem em que isso aconteceu. Mas vários grupos de bichos começaram a ir para a Terra. Então a gente sabe que os moluscos foram para a Terra, né? Tem os caramujos, essas coisas assim. Os crustáceos foram para a Terra, né? Então você tem aí o tatuzinho de jardim, essas coisas. O siri que vive no meio termo também, né? O siri consegue viver o caranguejo, né? Consegue viver na Terra e tal. E depois uns outros grupos que vão dar origem aos insetos, né? Que também é um grupo de crustáceo que depois vai dar origem aos insetos. Aí você tem as centopeias, também vêm viver na Terra. Isso daí tudo um de cada vez, né? As centopeias eram aquáticas, foram para cá. As aranhas e escorpiões também era um grupo que era aquático, vai para a Terra. As minhocas, que era um grupo também, que os poliquetas, como eu falei, eram aquáticos, vai para a Terra. Então você tem várias saídas para a Terra que aconteceram dos invertebrados. Então você vê, só de artrópode foram 3, né? Crustáceo, aranha, escorpião e centopeia. Aí molusco, pelo menos uma vez que a gente sabe de caramujo, mas talvez tenha havido mais. E anelídeo com as minhocas, né? E, enfim, e aí, muito tempo depois, quando a Terra já estava povoada por esse monte de invertebrados e as plantas, aí surge a madeira, né? Tem todas essas coisas assim também, que é uma invenção muito interessante, né? É inacreditável a natureza, né, cara? Como tudo isso foi formado, a solidificação da parede celular a ponto de formar... assim, aí que veio a árvore. A lignina, né, que é a molécula que forma a madeira, né? A lignina, ela foi sintetizada, né? Ela é sintetizada a partir de reações químicas, né? E ela se mostrou muito útil, porque ela dava sustentação a uma estrutura que não precisava. Na água você não precisa de madeira, porque a própria água te deixa leve, né? Então a alga pode ficar lá vivendo, não sei o quê. Então mesmo que você pegue aquelas algas que tem caule, tipo sargaço, essas coisas assim, né? Que seria um caule, você vê que não precisa ser rígido, né? Porque a água tá lá, exatamente, né? Ela não precisa se firmar em lugar nenhum. Você não se sustenta, o seu peso não é um problema. Sim, né? sim. Na Terra, sim. Então você vê aí que você começa a ter essa questão do endurecimento da parede celular para você conseguir. Então você tem tudo isso. E aí, depois de muito tempo, os vertebrados fazem essa passagem. Aí dos vertebrados eu sei dizer um pouco melhor. E a gente tem os fósseis também disso, que é uma coisa mais conhecida. E a gente tem muitos fósseis dessa saída da água, né? Então é muito interessante porque a gente sabe até a ordem em que as coisas aconteceram. Então, primeiro foi, sei lá, foi as pernas que desenvolveram, ou então foram os pulmões, ou foi o pescoço, ou foi a visão, foi a audição. Você consegue ver isso porque todas essas estruturas, todas essas, como se fala, essas funções, né? Elas dão reflexo no esqueleto. Né? Então você sabe que determinado olho provavelmente estava mais adaptado para ver fora d'água, que o ouvido mudou, porque o ouvido também é um buraco na cabeça, né? Então você sabe exatamente como que a coisa fica diferente. Né? Se primeiro foi uma modificação na coluna e depois nos membros. Então você sabe direitinho até a ordem que isso aconteceu, até da formação dos dedos você tem. Né? Você vê direitinho uma nadadeira de peixe desenvolvendo os dedos e virando assim, e aí depois perde as nadadeiras. Porque você tem fósseis muito bem preservados. O pessoal também é filho da puta, né? Os caras ficam tempão procurando. Né? Paleontólogo é um bicho estranho. Não tem que ter uma paciência do cão, né, cara? Imagina um negócio né? desse. Você tem, obviamente, maneiras de você limitar a área que você vai procurar, porque você fala, também não preciso procurar a terra toda.
Mas mesmo uma área limitada, são quilômetros e quilômetros, você tem que ter Sim. muita paciência. Sim. Por isso que você muitas vezes depende da pessoa que mora lá, né? Porque quem mora na região está o tempo todo lá, vira e mexe e vê uma coisa diferente. Então é comum os paleontólogos instruírem moradores da região, ó, se você viu alguma coisa parecida com isso, você liga para mim, que a gente vem olhar. Né? Porque é mais fácil do que o paleontólogo ficar lá o dia inteiro batendo martelo numa área monstruosa. Mas a gente tem bastante fóssil dessa transição para a Terra. E até onde eu consigo afirmar é o seguinte: ambiente de água doce muitas vezes tem uma limitação de oxigênio. Porque é natural assim ter menos oxigênio, é menos água. Às vezes você tem muita bactéria e essas bactérias consomem o oxigênio, então fica um ambiente menos fácil. E todos os animais respiram oxigênio, seja dentro da água ou fora d'água. Né? O ambiente, o oxigênio dissolvido na água ou em forma gasosa. Você vai observar assim. E sem oxigênio, todo mundo morre. Né? Então, sim, quem tem aquário sabe como funciona se você quebra aquela bombinha lá que movimenta a água para ter oxigênio. 2 dias depois, os bichos estão tudo virados. Né? Morreu tudo. Eu tive aquário uma época, né? Então, era assim, faltava luz por muito. Agora, que nem semana passada, que faltou luz, cara, aquarista entrou em desespero, velho. Imagino. Todo mundo comprando gerador, porque fala assim, meu Deus, 2 dias sem ar, soprando no canudinho, né? Pra ver se... Fazendo respiração boca a boca. Nos peixes, coitado, né? Brânquia, né? Tipo, CPR, né? Tem que ficar fazendo isso porque fica difícil, né? Então, a água precisa ter oxigênio. E ambientes de água parada muito pequena, tipo, ou seja, lagoa muito pequena, ou rios que às vezes são menos rápidos, é muito comum ficar com pouco oxigênio. E nesses ambientes, às vezes, em que seca no verão e enche no inverno, tal, não sei o quê, alguns peixes tinham muita dificuldade. Os peixes ósseos, que a gente chama, eles têm um negócio que a gente chama de bexiga natatória. Né, que eles usam, né, são derivações ali também de estruturas pulmonares, digamos assim, né, que estão associadas ali ao que a gente vai chamar de pulmão, mas que saem da região aqui da traqueia, tal, não sei o que o peixe usa também, né, no caso, não é traqueia, né, o peixe não tem, mas enfim, que está associado ao tubo digestivo ali também. Ele engole o ar, né, enche a bexiga e aí ele consegue subir na coluna d'água. Esse ar nos peixes marinhos, né, geralmente não vem do ar da atmosfera, né? Eles conseguem extrair o gás de dentro da água, né? Ou seja, o gás efetivamente que tem na água ajuda a inflar aquela bexiga natatória para ele conseguir flutuar na coluna d'água. Então ele sobe, inflou a bexiga natatória, subiu. Esvaziou a bexiga natatória e desceu. Então a maioria dos peixes que a gente come, tirando cação, né, tem a bexiga natatória. Quem já limpou um peixe, já foi lá, não sei o que, pegou o peixe do mar e limpou, já viu aquela bexiga natatória e ela infla e esvazia nesses peixes. Num ambiente com menos oxigênio, em que você não tem muito como roubar esse gás de dentro da própria respiração para encher essa bexiga natatória, eles pegam do ar. Então é comum quem tem aquário, e às vezes a pessoa tem cascudo, porque cascudo faz isso. Do nada ele sobe na superfície, dá um pulinho e volta. O que ele está fazendo? Ele está captando ar. E ele está captando ar não só para ele conseguir, eventualmente, ter uma capacidade de subir e descer, mas também, no caso do cascudo, para respirar. Para compensar, eventualmente, uma falta de oxigênio. Então, se falta água, falta luz e o teu aquário, os bichos estão tudo morrendo, o cascudo é o último que morre. Porque o cascudo consegue, de vez em quando, pegar um arzinho. Mas ele sai, ele pega o ar de fora mesmo? Isso. É como se fosse a gente, né? Que você não tá aguentando mais, você... E volta, né? Obviamente que o cascudo consegue respirar embaixo d'água, né? Ele tem as brancas lá, não sei o quê, mas ele complementa isso, eventualmente, com o ar que ele capta. Vários peixes fazem isso. E tem um grupo de peixes que estão vivos até hoje, que a gente chama de peixe pulmonado. Ele tem pulmão de fato. Uma dessas bexigas natatórias se adaptou para formar o que a gente pode chamar de pulmão. E aí ele tem um sistema respiratório super bizarro, porque ele tem as brânquias e os pulmões. E aí você tem um negócio de respiração cruzada, que é uma coisa super bizarra que eu não vou lembrar aqui agora. É um exemplo das coisas que eu não lembro, né? Que eu teria que dar uma estudada de novo para lembrar. Mas hoje, aqui no Brasil, a gente tem uma espécie de peixe pulmonado, que a gente chama de piramboia, tem uma espécie africana e tem 3 espécies australianas. A espécie australiana é primitivaça, assim, você olha para aquilo e fala, mano, é um peixe que realmente... E tem uma, inclusive, que se você põe na terra, ele anda. Você põe na terra, ele vai fazendo aquelas viradinhas assim, mas ele anda. O que acontece? Conseguindo respirar o ar de fora,
não sendo dependente totalmente da água, eles conseguiam sair de uma poça para outra. A gente sabe disso porque até hoje alguns fazem isso. Você tá lá, puta, ferrou, secou tudo. Então vamos dar um pulinho ali, a gente consegue respirar. Óbvio, ele não consegue ficar fora da água para sempre. Se você deixar ele para fora da água para sempre, em algum momento aquela respiração pulmonar não vai dar conta. Mas ele consegue respirar só pelo pulmão até chegar do outro lado, numa outra poça, exatamente, ele volta para lá. Então, os nossos ancestrais que saíram da água, eles tinham esse mecanismo. Como é que a gente sabe? Tem fóssil. Né? Mas o pulmão não preserva. Tudo bem, o pulmão não preserva, mas você tem algumas estruturas internas, né, ósseas, que dão indícios que o bicho tinha como respirar fora d'água. E aí depois você tem estruturas de sustentação. Né? E é aquilo, nasceu um bicho que tinha uma ossificação maior. E ele consegue andar até mais longe. E aí eles bichos iam fazer o que na Terra? Comer inseto, comer minhoca. Aí começa. Comer esses bichos que estavam fora da água e que aparentemente eram uma boa alimentação, né? Você tem peixes hoje em lugares de água parada, por exemplo, na Amazônia, quando você tem aqueles igarapés, uma coisa assim, você tem peixe que come os bichos que estão fora da água. Pula para pegar inseto, né? Ou então, sabe, tipo, consegue comer algum bicho que tá ali na borda. Porque é comida, velho. Comida é comida. Você vê no SeaWorld Se também, embaixo né? d'água não tá... Elas levantam, passam dentro do ar. Não, é incrível, né? É incrível, né? Você vê assim umas coisas. Então você tem... A gente sabe esse sistema, como que ele desenvolveu. Óbvio, se a gente descobrir amanhã um fóssil diferentão, a gente vai rever, né? Um fóssil que seja diferente, a gente revê. Pode ser que mude um pouco essa teoria, né? Muda um pouco. Agora, o que a gente tem até hoje, olha, para você achar algo que fuja muito do que a gente sabe, meu amigo, vai ser difícil, entendeu? Então é isso que a gente vai consolidando uma teoria científica. Você acha um monte de evidências que você fala, mano, agora vai ser muito difícil de quebrar. Às vezes acontece o que a gente chama de magic bullet, né? Ou seja, a bala mágica, né? A bala de prata, né? Que você acha uma coisa incrível que demole tudo que a gente sabia, né? Que desmonta tudo que a gente sabia e você tem que começar do zero. É raríssimo de acontecer. E tem certas coisas que já estão numa base de conhecimento tão grande, que vem desde lá do Galileu, não sei o que lá, tem uma base de conhecimento tão grande, que algumas coisas a gente já fala, mano, não tem como desmontar. Tipo, a Terra é redonda. Na verdade, a Terra é redonda a gente consegue ver, né? Que a Terra gira em torno do Sol, sabe? E aí esse é o meu posicionamento, que os seres vivos evoluem. Isso, para mim, é inquebrável, né? É inquebrável. Agora, os processos internos, como a coisa se desenrolou, quais são as linhagens ali dentro, aí isso está passível de mudança. Uns são mais sólidos, como eu falei, esse daí, porque a proposta dos peixes saindo da água, ela é anterior à descoberta dos fósseis. Isso é que é legal da ciência. Você tem uma ideia, você vai fazer, você vai ver e vai pesquisar para ver se ela faz sentido. Então, depois que foi feita a proposta, olha, se os bichos evoluem, os vertebrados vieram de ancestrais da água. Então, deve ter sido os peixes. Quando descobriram os peixes pulmonados, os vivos hoje, opa, já está fazendo sentido isso daqui, né? E esse peixe pulmonado da Austrália, por exemplo, ele já tem até ossinho dentro das nadadeiras. Ele tem um ossinho dentro das nadadeiras, um bracinho, vai. E aí, beleza, aí você chega e fala, pô, interessante, mas você não tinha os fósseis. E aí o pessoal começou a achar os fósseis. E olha que os fósseis não tinham exatamente aquilo que se imaginava. Falava, né? E o pior é que é o seguinte, os fósseis dessa transição que a gente tem, a maioria vem da Groenlândia. Então você imagina o paleontólogo lá no meio do gelo, né? Que não pode ser no gelo, né? Tem que ser na rocha. Então tem que ser naqueles lugares da Groenlândia que não estão congelados. Fazendo essa pesquisa, mano, tem que gostar muito, né? Tem que ser maluco. Tem que ser um pouco maluco, né, cara? Tem que ser. Mas olha, eu vou te falar que eu queria ir pra Antártica. É um lugar que eu não deve ser morro sem ir. Eu não morro sem ir. Não deixa de ir. E tem pesquisa paleontológica na Antártica. Tem várias pessoas que vão lá quebrar pedra. É que aí você só pode usar nas bordas, né? Mais pro interior da Antártica é difícil. Porque tem que ser um lugar que não tenha gelo. E a Antártica tem gelo pra cacete. A maioria é gelo, né? Tem um bicho, tem um dinossauro. Olha como é que os caras são corno, cara. Tem um dinossauro que os caras acharam na cordilheira do meio da Antártica, que o meio da Antártica tem uma cordilheira, que você não vê porque tá cheio de neve. Mas você tem umas paredes dela que a neve não pega, o gelo não pega, porque tá muito inclinado, porque tá não sei o quê. Os caras acharam o fóssil ali.
Porra. São uns cornos, cara. São uns cornos. Chega a dar raiva, né? Dá raiva. Dá raiva. Tudo bem, precisa de muito dinheiro e muita vontade, mano. Muita vontade. Os caras chegaram lá, acharam a porra dos fósseis. Você nem chega no lugar. E tem foto, não é montagem, porque tem foto. É o homem na lua, que o pessoal fala que não foi. Não, porra, tem foto, tem um negócio lá. Cara, os caras foram. Mano, é impressionante, cara. Isso a força de vontade. Fascinante, né? Quando você tem força de vontade e grana, mano, faz. E boa ideia, né? Só força de vontade, acho que não. Infelizmente, né, boa parte das cagadas do mundo foi um idiota motivado, né? Então, tipo, também tem que tomar cuidado, né? Alguns